Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Ícones de D&D e fizemos uma enquete e vocês escolheram orcos como o ícone para um vídeo no RPG Planet. Então, se você quiser também votar nas enquetes e participar, seja um membro dragão aqui do RPG Planet no YouTube, que você pode participar de todas as votações. E por R$ 2,99 por mês, que é um cafezinho aí, você já pode ajudar a gente como um dragão de bronze e participar desse tipo de enquete. Orcos, o príncipe dos mortos-vivos, o senhor sanguinário. Esse é um dos vilões mais tradicionais de D&D. Está desde as primeiras edições do jogo e até hoje por aí. Orcus é um demônio imenso. Na verdade ele é um Lorde Demônio, né? Que é um patamar acima, né? Que são os demônios que comandam vastos territórios no abismo. E ele também é uma criatura vasta. Ele é um bicho imenso, com asas de morcego pequenininhas, aquelas que são desproporcionais ao tamanho dele. Ele é todo corpulento, inchado, gangrenado, bizarro, com pernas, patas de bode e chifre de carneiro. E ele sempre carrega com ele um item lendário, que é a varinha de Orcus. E seu objetivo no multiverso é transformar toda a realidade em uma imensa necrópole silenciosa, para que ele possa apreciar a estabilidade dos mortos sem o barulho e a chatice da vida. E o nome Orcus é também o nome de um deus na mitologia greco-romana. Na verdade, ele era um deus etrusco, que simbolizava o submundo. Era uma criatura e o nome do lugar onde pessoas que quebravam os juramentos iam após a morte para serem castigados por toda a eternidade. Esse conceito é bem parecido com o conceito de Hades também, que é o deus grego. E junto com Orcus, Hades meio que dá para combinar tudo num único deus romano depois, que surgiria depois, que é Plutão, que é também o deus dos mortos e da riqueza. E dentro da história editorial de Dungeons & Dragons, Orcus fez sua primeira aparição num suplemento bem antigo chamado Eldritch Wizardry, lá de 1976, na época da edição original de D&D, a famosa caixa branca. Depois ele aparece em Advanced Dungeons & Dragons, o AD&D, no livro dos monstros de 77, e a varinha de Orcus é descrita no livro do mestre de 1979 pela primeira vez. E esse Lorde Demônio está presente então desde essa época até hoje em todas as edições do jogo, com um destaque especial para a quarta edição, em que ele se tornou, de certa forma, o vilão principal daquela época do jogo, no metaplot. Inclusive, ele está na capa do livro dos monstros da quarta edição. E uma das características principais de Orcus é que ele é, de certa forma, um representante dos mortos-vivos, uma entidade capaz de dar a um mago poderoso, por exemplo, a capacidade de se transformar num Lich. Ele pode criar tipos novos de mortos-vivos e popular os mundos, aterrorizando o plano material a hora que ele quiser. E ele também atrai muitos cultistas, fanáticos, devotos, que pedem suas bênçãos. Talvez um dos atrativos de Orcus seja promessas falsas de imortalidade, que na verdade transformam o cultista em um morto-vivo. E então vamos agora visitar a história de Orcus pelos livros de Dungeons & Dragons. E nossas fontes de pesquisa foram o próprio Eldritch Wizardry, o Mordenkainen apresenta Monstros do Multiverso, mais recente livro aí que traz a ficha de personagem de Orcus, assim como a aventura Dead Gods, de 1997, que traz uma história bem legal sobre esse príncipe demônio, um artigo da revista Dragon, número 417, que é bem interessante também, assim como o livro Book of Vile Darkness, da época da terceira edição, e o Fiendish Codex 1 Hordes of the Abyss, também da época da terceira edição, que é um compilado aí sobre histórias de demônios de D&D. Bom, vamos começar do início então. Muitas eras atrás, Orcus era um mortal, talvez um humano, provavelmente, e não tem muita informação sobre como ele era, quando vivo, mas especula-se que ele era uma pessoa terrível, talvez um necromante ou um sacerdote de um deus da morte, alguém, enfim, que não prestava não. E quando Orcus morreu, ele, como as pessoas muito malignas acontece, ele foi parar no abismo, sua alma, foi levada para o abismo, como acontece na cosmologia de D&D. Chegando ao abismo, a alma de um recém-chegado normalmente chega na forma de uma larva,
que é o demônio mais básico que tem. Multidões e multidões de larvas são depositadas no abismo todo dia, de mortes que acontecem em todo o multiverso. E Orcus era só mais uma dessas pequenas larvas. Essas larvas normalmente são devoradas por demônios maiores, ou usadas como combustível em máquinas terríveis, ou também ingredientes em rituais e coisas assim. Mas Orcus deu sorte e sobreviveu à sua condição de larva tempo bastante para evoluir para o seu próximo estágio, um Mani. Já é um passo acima. E no abismo funciona mais ou menos igual em Pokémon. Você chega de um tamanhinho lá, um bichinho, e vai evoluindo conforme as eras vão se passando. O método de você evoluir de um formato para outro depende da sua capacidade de violência, ou da sua esperteza de evitar os inimigos, ou também se você souber bajular os demônios certos. Dessa forma, você consegue sobreviver tempo bastante para que as forças do abismo transformem seu corpinho patético de larva em uma forma mais interessante. E foi o que o Orcus fez com o passar dos milênios, passando então de larva para Mani. Depois de Mani, ele virou um Dretch. Depois ele virou um Hooterkin, depois um Vrock, depois um Glabrezu, que já está ficando mais imponente aí, depois um Nalfeshni e por último, finalmente, a forma mais poderosa que um demônio consegue atingir, que é a forma de Balor. Depois de muitas eras ali sofrendo no abismo, ele finalmente atingiu o formato tipo 6 de demônio, que é o melhor tipo que tem. E essa sede de poder dele fez ele almejar um passo a mais. O que dá para um demônio ser, né, depois de chegar ao nível de Balor? O próximo passo é se tornar um Lorde Demônio, porque o abismo ele tem uma estrutura meio feudal, digamos assim. Né? Tem várias camadas, ou infinitas camadas no abismo, e cada uma dessas camadas é comandada por um Lorde Demônio, que é o chefão daquela camada toda. E alguns demônios são tão poderosos que eles são chefões de mais de uma camada ao mesmo tempo. Mas enfim, Orcus, para ser um Lorde Demônio, precisava ter uma dessas camadas para ele. E ele encontrou o lugar perfeito para isso, a 113ª camada, chamada Thanatos. Pouco se sabe sobre Thanatos antes da presença de Orcus, mas tem algumas especulações interessantes. Uma diz que era simplesmente uma camada do abismo que estava ali, e Orcus chegou e dominou o lugar, destruindo rivais pelo caminho. A aparência do lugar ficou ao seu gosto, e para fazer isso ele fez chover séculos e séculos de chuvas de sangue. Por isso talvez o nome dele seja Lorde Sanguinário. Mas tem uma outra teoria que eu acho mais interessante, que essa camada, na verdade, era o planeta original de Orcus, quando ele era humano, que por causa de tanta maldade que ele fez, foi transportada, engolida para o abismo e virou a 113ª camada. Tem essas duas versões e você pode escolher a que você quiser ou criar a sua própria origem para Thanatos. E se você quiser saber mais sobre o abismo e sobre todos os planos de D&D, temos uma série aqui no canal já mostrando mais ou menos como funciona a cosmologia de Dungeons & Dragons e como é que funcionam essas camadas infinitas do abismo e tudo mais. Mas voltando ao Orcus, o que ele fez então? Ele povoou Thanatos de mortos-vivos e ele ganhou então a pecha de Senhor dos Mortos-Vivos ou Príncipe dos Mortos-Vivos, que virou sua especialização. Talvez algo que ele já tinha enquanto era vivo, né? Talvez ele fosse um necromante, e simplesmente trouxe essa característica para sua nova forma de demônio. Mas um Lorde Demônio precisa de mais poder, sempre buscando mais. E como é que ele faz isso? Através de almas. E para conquistar essas almas, ele precisa espalhar seitas pelo mundo todo. Mas o Lorde Demônio, ele está preso fisicamente no abismo. O abismo funciona como uma prisão. Então, como que Orcus faz para criar, né, franquias de seitas para ele no plano material? Ele consegue enviar sonhos psíquicos. E esses sonhos, ele promete para os mortais imortalidade, ou de repente trazer um ente querido que morreu de volta. Em troca, ele pede sacrifícios, e se a pessoa for maluca o suficiente para aceitar, ela vai dar a sua alma de presente para Orcus, e talvez a alma de suas vítimas. E assim, Orcus foi criando células de seitas, né, e cultos em diferentes lugares do mundo. Mas algo que ele fez foi ainda mais importante para sua ascensão. Ele criou um item lendário, a Varinha de Orcus, que pelo nome não parece ser grandes coisas, mas não é uma varinha mágica igual a do Harry Potter, não. É um item potente, que para um ser humano seria do tamanho de um mangual, de uma massa gigante. E ela é feita de ossos, de como se fosse uma coluna cervical gigantesca, duras como aço. E em sua ponta está o crânio, um crânio de um herói que Orcus derrotou no passado
e ele usa como um troféu. O crânio foi aumentado magicamente, porque a proporção dele é muito maior do que de um humano. E o Orcus usa essa varinha para destilar muito do seu poder. Então parte de sua essência está guardada na varinha. E como ele não pode viajar para o plano material para trazer novos fiéis para o lado dele ou para causar destruição, nada impede dele conseguir enviar a sua varinha para o plano material. E ele faz isso de tempos em tempos. Ele propositalmente perde, né, a sua varinha, a varinha de Orcus, no plano material, apenas para tentar meros mortais a encontrá-la e, na sede de poder que os mortais têm, levar aí a várias calamidades no plano material que tragam mais almas, né, para o Orcus. E foi assim que ele ganhou muito poder rapidamente. E tanto poder que ele ganhou que ele começou a desafiar outros Lordes Demônios por supremacia. Porque isso é uma outra característica do abismo. Quando um Lorde Demônio fica mais poderoso, ele chama a atenção dos outros. E então, Orcus botou a mira em Demogorgon, que já era, na época, o príncipe dos demônios, talvez o título de maior prestígio entre os demônios do abismo. E Orcus almejava roubar essa posição, derrotando o Demogorgon. Mas tinha um outro Lorde Demônio que queria fazer a mesma coisa, o Grast. Então, por milênios, houve no abismo uma espécie de guerra tripla, né? Uma tríplice batalha entre Orcus, Demogorgon e Grast. Os três lutando para se tornarem aí os demônios mais importantes do abismo. Uma grande batalha que durou aí milênios e ainda até hoje tem repercussões, e isso nunca foi resolvido. Mas voltando aos cultistas fanáticos de Orcus, talvez o mais famoso seja o elfo Dorezain. Dorezain, ele era um cultista de Orcus, infiltrado secretamente numa comunidade élfica. Só que Dorezain começou a orar por Orcus e pedir por poder, e para impressionar o Lorde Demônio, ele começou a cometer canibalismo ritualístico. Quando os outros elfos descobriram isso, eles mataram Dorezain, mas Orcus ficou impressionado com a devoção e deu de presente para ele uma forma privilegiada na pós-vida. Ele transformou Dorezain no primeiro carniçal, que é um monstro bem típico de Dungeons and Dragons, que você provavelmente já enfrentou em suas aventuras. Mas voltando aqui ao Orcus, ele conseguiu tanto poder que ele chegou a se tornar um semideus. Quando você ganha muitas orações, você acaba transcendendo a sua condição atual, né? Então o Orcus passou de Lorde Demônio para um semideus da morte. E por que ele conseguiu tanto poder e tantos seguidores, né? Porque o conceito que ele representa é bem universal e bem simples de entender. Ele entende que as pessoas anseiam por uma vida eterna. E ele oferece isso de mão beijada, sem, é claro, explicar que, na verdade, o que ele oferece é uma maldição, né? Mas ele se transformou na criatura em que aquela pessoa desesperada pede por auxílio em momentos mais sombrios da vida dela. Então ele é capaz de transformar uma pessoa que está fatalmente ferida em um vampiro para que ele possa se vingar da pessoa que o feriu, por exemplo. Ou transformar um mago poderoso que está quase conseguindo descobrir um feitiço novo, mas que está muito velho e não vai mais terminar seus estudos, em um lich, para que ele continue seus estudos por toda a eternidade. Então o Orcus ganhou tantos seguidores que ele virou um semideus. E com isso ele acabou tendo uma bonança de almas à vontade para ele devorar em sua camada do abismo. E com tanta facilidade, né, com tantas almas chegando, ele acabou se tornando uma moto. E com tantas almas disponíveis ali para ele a qualquer momento do dia, ele ficou, digamos, um pouco letárgico até. Muito poderoso, é verdade, mas agora sem aquela, né, sem aquele drive, né, sem aquela vontade de dominar e conquistar. E a condição dele de semideus fazia com que outros Lordes Demônios não conseguissem destroná-lo. Então ele ficou lá quietão, bonitão. Mas o que ele não sabia é que ele estava entrando em outro patamar, digamos assim, de predação divina. E agora ele tinha outros inimigos que talvez nem ele soubesse, que eram outros semideuses, que agora podiam ansiar pelas orações que ele tanto recebia e tomar dele o domínio sobre os mortos-vivos. E foi isso que uma deusa élfica fez. Kirian-Sali era o nome dessa deusa, né? Drow. Ela era uma rival de Lolth, não tão poderosa como a deusa das aranhas, mas ela queria ser, de certa forma, a deusa da morte. E ela queria tomar do Orcus o portfólio de Lorde dos Mortos-Vivos. Então, não se tem detalhes de como ela fez isso,
mas Kirin-Sali conseguiu invadir Thanatos e assassinar o Orcus. E ela imediatamente assassinou também todos os generais do Lorde Demônio e tomou controle dos mortos-vivos. E o Orcus simplesmente morreu. E quando um deus ou um semideus morre, o seu corpo vai parar no plano astral, flutuando como uma ilha gigantesca. Mas Kirin-Sali não conseguiu destruir a varinha de Orcus. Por algum motivo misterioso, o item era indestrutível. Ela acabou ordenando que 2 de suas sacerdotisas mais devotas pegassem a varinha de Orcus e escondessem no lugar onde jamais alguém encontraria. E para ter certeza que o trabalho foi bem feito, ela depois afogou essas 2 sacerdotisas no rio Stygia, que além de matá-las, faz com que a pessoa não tenha mais memória de nada. Mesmo que ela seja ressuscitada, a pessoa que é morta no rio Stygia jamais se lembrará do que ocorreu. Mas esse ainda não era o fim de Orcus. Em algum lugar do multiverso ainda tinha pelo menos um sacerdote orando por ele. Era Qua Nomag, um sacerdote de Orcus que, mesmo sem se lembrar do nome de seu senhor, ainda tinha um sentimento, de pedir pela não-vida. E em suas orações, como ele era um clérigo poderoso, ele acabou trazendo não Orcus de volta, mas pelo menos um aspecto de Orcus, uma sombra de Orcus. Essa sombra nem sabia quem ela era, não sabia de onde ela veio, não sabia que um dia ela foi Orcus, porque o nome dele foi perdido. Mas essa entidade sombria conseguia sentir o chamado da varinha de Orcus, que clamava por ela, clamava por seu mestre. E isso se tornou a obsessão dessa sombra. E ela se batizou Tenebrus. E Tenebrus, essa sombra, resquício aí de Orcus, ela tinha uma vantagem que Orcus não tinha. Apesar dela ser mais fraca do que ele era, ela tinha a capacidade de viajar pelos planos, coisa que o Orcus jamais poderia, porque ele estava preso no abismo. Então o que Tenebrus começou a fazer? Viajar enlouquecidamente pelos planos, procurando a varinha de Orcus. E não achou a varinha, mas eventualmente ele achou algo ainda mais poderoso. Em uma de suas viagens extraplanares, a sombra conhecida como Tenebrus foi parar em Arbórea, o plano caótico e bondoso. E em Arbórea tem uma camada muito específica chamada Pelion, que é um deserto branco, onde civilizações antigas vão parar, e simplesmente desaparecem. Nessa camada aí, ele achou um templo antigo, e nesse templo ele acabou encontrando um feitiço poderosíssimo, guardado ali por 2 guardiões, 2 golems, que ele conseguiu derrotar. Esse feitiço antigo e misterioso era chamado de A Última Palavra, porque é tão poderoso que você pode desfazer um deus com esse poder. É uma magia também que só de você saber ela, você começa a ser desfeito. Então o Tenebrus, quando aprendeu essa magia, sabia que ele tinha na mão uma arma poderosíssima. Só que essa arma ia desfazendo ele aos poucos. Então agora o tic-tac do relógio era o inimigo do Tenebrus ali, porque quanto mais tempo ele ficasse com esse poder nas mãos, mais rápido ele mesmo desaparecia. E ao mesmo tempo, ele não podia sair por aí matando um monte de deus, porque isso ia levantar muita suspeita, ia chamar muita atenção, e todos os deuses iam se juntar contra ele e eliminá-lo de uma vez, Ele ia sumir de uma vez por todas. Então ele tinha que usar essa arma, a última palavra, de uma forma muito estratégica. Então o que ele fez? Ele viajou até Mecanos, o plano da ordem. Lá em Mecanos, ele encontrou Primus, o senhor dos Modrons, E o Primus, ele comanda essas pequenas máquinas chamadas de Modrons, e a cada ciclo, cada 17 ciclos, que dá mais ou menos 289 anos, ele envia todos os seus Modrons em uma marcha por todo o multiverso, a cosmologia de D&D, todos os planos exteriores. É chamada de a Grande Marcha dos Modrons. E ele faz isso como se fosse um censo, Ele vai capturando informações de todo o multiverso e essa informação é transmitida para o Primus. Então ele seria a pessoa ideal para saber onde está a varinha, porque ele manda os seus Modrons a cada 17 ciclos viajar por todo o cosmos. Então Tenebrus foi até ele e perguntou onde está a varinha de Orcus, E o Primus não sabia responder e não falou nada. Então Tenebrus usou a última palavra e matou o Primus. E além de matar o Senhor dos Modrons, ele se passou por ele tomou o formato de Primus. E agora Tenebrus, na forma de Primus, ordenou uma nova Marcha dos Modrons por todo o multiverso. Ou seja, a marcha foi antecipada, o que é completamente estranho. Mas os Modrons acataram as ordens e saíram marchando por todos os planos exteriores, procurando informações que levassem
ele a descobriu o paradeiro finalmente da varinha de Orcus. Os Modrons marcharam pelo multiverso, mas não encontraram exatamente a varinha de Orcus, mas eles encontraram aquelas duas sacerdotisas da semideusa Kiaran-Sali. As duas sacerdotisas não lembravam onde estava a varinha de Orcus, mas elas lembravam de que elas tinham alguma coisa a ver com o desaparecimento desse artefato. E isso foi o suficiente para Tenebrous, que conseguiu capturar uma dessas sacerdotisas. E para recuperar a memória perdida por essa sacerdotisa, o Tenebrous teve que ir até o reino de Set, que fica nos 9 infernos de Bator, e lá encontrar a Rosa da Noite do deserto, que seria a única coisa no multiverso, né? O único objeto do multiverso capaz de restaurar a memória de alguém que foi afogado no rio Stygia. E ele usou essa flor, então, para recuperar as memórias dessa sacerdotisa e descobrir o paradeiro, finalmente, da varinha de Orcus. E a varinha estava escondida no plano de Pandemônio, né? Um plano rochoso com ventos constantes uivando e tal. E é um lugar tão desolado e difícil de acessar que faz sentido esconder alguma coisa ali. Então Tenebrous finalmente foi lá buscar a sua varinha. Mas ao chegar lá, alguém já tinha pego ela antes. E, consumido ali pelo poder, né, da última palavra, o Tenebrous não tinha nada a fazer a não ser esperar ser completamente destruído pela própria magia que ele tinha dentro dele. E foi a segunda vez que Orcus foi, digamos, derrotado. Mas você se lembra que eu falei daquele clérigo muito devoto de Orcus, que orou por ele tanto que ele fez surgir a sombra chamada Tenebrous? Foi ele mesmo quem achou a varinha de Orcus. Olha só. Ele descobriu como viajar pelo mar astral. Talvez ele tenha embarcado numa Spelljammer ou alguma coisa assim. E em sua viagem pelo mar astral, ele encontrou o cadáver de Orcus flutuando. E como ele tinha achado a varinha de Orcus, ele fez um grande ritual de ressurreição. Usando o poder latente da varinha, no corpo de Orcus, ele conseguiu ressuscitar o seu deus. Mas Orcus não voltou no mesmo status que ele tinha antes. Ele era um semideus quando ele foi morto, mas ele voltou alguns passos atrás. Ele simplesmente se tornou de novo um Lorde Demônio. E sua ressurreição não foi muito bem uma ressurreição. Na verdade, ele voltou como um morto-vivo. Então, o Orcus agora cada vez mais representa os mortos-vivos, porque ele é um deles agora. Ele não só é um ínfero, né, ele é um demônio, como ele também foi trazido de volta de forma necromântica. Então ele é um demônio morto-vivo. E isso é visível em seu corpo. Agora ele está bem diferente. Agora ele tem ferimentos pelo corpo, né, que mostram que ele é todo necrosado, todo bizarro, e é como se fosse um demônio zumbi gigante, inteligente. E pôde finalmente voltar para sua camada lá do abismo, Thanatos, para recuperar o seu trono perdido. Estranhamente, não tem muita informação sobre como ele conseguiu expulsar aquela semideusa Drow de lá. Dizem que a Kiaran-Sali de repente já até saiu fora, nem ficou para lutar com Orcus e defender o seu território. Outros dizem que ela de repente foi morta por Orcus com a ajuda de Lolth, que era a grande rival dela. Pode ser uma teoria interessante. Mas o que se sabe é que Orcus retornou finalmente, foi ressuscitado, agora era um morto-vivo demônio, recuperando ali seu status de Lorde Demônio, Senhor dos Mortos-Vivos, Príncipe Sanguinário. Bom, e assim é o status atual de Orcus aí na 5ª edição, né? Mas tem outras histórias pelo caminho que não deu para entrar muito em detalhe aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas alguns feitos interessantes de Orcus com o passar desse tempo foi: ele tentou destruir a Raven Queen para se tornar um deus da morte poderoso, isso na época da 4ª edição. Outra coisa que ele fez, ele foi conjurado, né, digamos assim, para o Underdark, né, para a Umbra Eterna, durante os eventos da campanha Out of the Abyss, para a 5ª edição também. Eu não vou entrar muito em detalhes do que acontece lá, porque é uma aventura que você ainda pode jogar aí, tá bem recente ainda, e você pode curtir. Mas um pequeno spoiler que eu vou dar é que em Out of the Abyss, finalmente você vai ter a treta X1 Orcus contra Demogorgon. E isso tudo acontecendo no plano material. Para você saber o que aconteceu no final dessa treta, só jogando o jogo. E temos links de afiliados da Amazon para você que queira jogar Out of the Abyss. Olha aí, ó, o gancho de oportunidade. Entre no nosso link aqui na descrição. Se você comprar essa campanha, a gente ganha uma comissãozinha. Então, fique à vontade para descobrir o que acontece
nessa batalha épica entre Demogorgon e Orcus e como os aventureiros podem se meter numa furada dessas. Ah, e se você quiser saber a ficha de Orcus, ele também está representado aí no livro Mordenkainen apresenta Monstros do Multiverso, já em português também, e tem links aqui também de afiliados da Amazon para você. E vamos agora finalmente aos ganchos de aventura aí envolvendo Orcus, o Lorde Demônio dos Mortos-Vivos. Bom, e um dos ganchos de aventura que eu pensei aqui envolve justamente a varinha de Orcus. Ela pode ser colocada em algum lugar na sua campanha e um dos personagens da sua mesa pode encontrá-la e descobrir todo o seu poder absurdo. Só que nesse cenário você teria dois reinos em batalha, digamos assim, e os dois reinos querem pegar a varinha de Orcus, ficaram sabendo desse poder incrível, e eles querem usar como uma arma de destruição em massa para derrotar o outro império. Então o grupo de aventureiros tem que meio que fugir dos agentes desses dois reinos. Enquanto isso, o culto de Orcus está secretamente financiando essa guerra justamente porque eles querem que a quantidade máxima de almas seja levada pela varinha de Orcus, aumentando aí os ganhos do Lorde Demônio. Mas como que o grupo vai conseguir se desfazer desse poder incrível? E será que o grupo vai ser obrigado a usar a varinha de Orcus para se salvar em algumas cenas? Isso já daria um certo teste aí de moralidade muito interessante para o seu grupo. Se você está cercado de inimigos e não tem para onde ir, talvez você seja obrigado a usar a arma mais profana, mesmo que seja para se salvar. Será que o paladino do grupo vai deixar? Eu tenho mais um gancho aqui sobre a palavra final, a última palavra, essa magia poderosíssima. Você pode fazer com que ela apareça em alguma campanha, de repente num tomo proibido, antigo. É uma magia tão poderosa que quem sabe ela tem poucas horas para usá-la, senão ele morre, se for um mortal. Um deus ou um Lorde Demônio poderia ficar mais tempo com esse conhecimento sem morrer, mas um jogador teria poucos minutos até poder soltar esse feitiço. Mas isso não quer dizer que o feitiço não pode estar por escrito em algum livro e o grupo simplesmente leva ele escondido. E para que eles vão usar a palavra final? Para derrotar o próprio Orcus. Porque nesse cenário de campanha a gente pode fazer com que o culto de Orcus tenha se tornado um poder hegemônico no mundo, que está transformando nações inteiras em mortos-vivos. E para restaurar o equilíbrio e tudo mais, o grupo precisa usar a última palavra contra o próprio Lorde Demônio. E aí seria uma campanha épica, em que o grupo teria que invadir o abismo, usando esse livro, guardando esse livro com muito cuidado, que tem a magia lá, para finalmente, quando for enfrentar o Orcus ali no X1, conseguir dizer as palavras finais que vão encerrar de uma vez por toda a maldição de Orcus e restaurar a vida em seu mundo quase perdido. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários se vocês já enfrentaram Orcus ou se já colocaram Orcus na sua campanha. E até a próxima. Lembrando, se você quiser votar no próximo ícone de D&D, entre aqui como um membro do nosso grupo de dragões e lá você pode votar em todas as enquetes. Beleza? Tchauzinho. E um agradecimento especial aos dragões de platina: Flávio Júnior Silva, Paulo Cota, Antônio Henrique, Renato Obona Pascon, Marcelo Pinaza e Henriquim. Vocês são demais, pessoal. Valeu!